Cícero e ele dá início à aula de hoje, tá bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Cícero. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos a presença nessa nossa aula de tarde. Eu quero que vocês levem isso como um bate-papo, é uma conversa, é um compartilhamento de conhecimentos com vocês. Eu vou conversar um pouco com vocês, compartilhar um pouquinho sobre o uso de podcasts no espaço de aula, ou como que eu posso compartilhar um áudio para o meu aluno, que ferramentas eu posso utilizar. E eu vou compartilhar com vocês a minha tela a partir de agora. Eu vou bloquear minha câmera também, para que a gente consiga evitar travamentos no momento que vocês vão assistir a nossa live. Então, eu só vou bloquear minha câmera e eu vou começar a nossa conversa hoje à tarde. Eu desejo a todos nós um bom treinamento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Pessoal, iniciando a nossa conversa hoje à tarde, eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Pessoal, só para apresentar para vocês, tá? Talvez alguns me conhecem, talvez alguns não. Como é a nossa primeira live que eu converso com vocês, tá? Depois nas outras a gente não vai ter mais essa parte aí. Mas só para me apresentar um pouco para vocês, tá? Meu nome é Cícero Ticiani Nicodem. Eu sou professor no Senai há 6 anos aqui na área de TI. Eu sou formado técnico em informática, engenheiro de computação e possuo 2 especializações, uma na área de engenharia de segurança no trabalho e outra especialização focada em inovação, em educação para o profissional do futuro. Então, essas são as minhas qualificações aí, aonde eu trabalho, há quanto tempo eu estou trabalhando na área. E antes da gente conversar, eu só queria compartilhar com vocês, tá? Que todos nós, tá? Vocês e eu, nós somos apenas professores, tá? Vocês também são professores como nós. E nós sentimos as mesmas dores que vocês, as mesmas alegrias que vocês sentem em ser professor. A gente não sabe de tudo, então tem situações que a gente conhece, tem coisas que a gente não conhece, e está compartilhando com vocês algumas situações de utilização de ferramentas que a gente conhece, e a ideia é que a gente consiga aprender juntos. Então é extremamente importante que vocês, após o nosso treinamento agora à tarde, após a nossa conversa, que vocês busquem utilizar as ferramentas ou utilizar uma delas, para que no momento do tirar dúvida de vocês tenham dúvidas para perguntar. Então, vocês têm um momento de tirar dúvidas, que é extremamente importante, mas antes do momento de tirar dúvidas, antes dele, vocês devem tentar utilizar essas ferramentas. Fazer um podcast, criar uma pasta e assim por diante para vocês, no momento do tirar dúvidas, vocês poderem comentar com nós o seguinte: professor, eu tentei fazer e deu erro nesse local. Tu poderia explicar de novo? Então, o momento de tirar dúvidas serve para vocês, para auxiliar vocês, caso vocês tiverem dúvida em alguma das partes da nossa conversa agora à tarde. Então, vou começar a nossa conversa aí um pouco com vocês, falando um pouquinho com vocês sobre podcasts, tá? Então, conversando um pouquinho com vocês sobre podcast, pessoal, o que é esse podcast, tá? Onde ele pode ser utilizado? O podcast é uma ferramenta que a gente pode utilizar em sala de aula quando a gente precisa alcançar o nosso aluno e que a comunicação chegue para ele. Aonde que a gente deve utilizar nessas situações, tá? A gente deve utilizar quando a gente encontra alunos, e a gente sabe que isso é comum, alunos que têm dificuldade de acesso à internet. Então, por mais que o aluno muitas vezes está sempre com o celular na mão ou algo do gênero, talvez
a velocidade da internet dele não é tão alta. Então, talvez, para aí, quando ele recebe mensagens do WhatsApp e assim por diante, talvez ele não sente dificuldade, porque é uma informação em formato de texto. É uma informação que não tem um tamanho muito grande para que ele acesse ela na internet ou para que ele receba essa informação. Mas talvez no momento que a gente, por exemplo, pede para o aluno, acesse um vídeo no YouTube, ou a gente manda o link de um vídeo para ele assistir, ou a gente manda um arquivo pesado para ele assistir, um arquivo grande, que ocupa bastante espaço no celular dele ou no computador, talvez nessas situações a gente vai ter um pouco de dificuldade. Então, quando vocês encontram essa situação, que a gente sabe que não é difícil, tá? Não é todo mundo, não é a grande maioria dos nossos alunos aí que tem um acesso bom de internet, não é a grande maioria dos nossos alunos que tem um acesso à internet no celular de alta qualidade. Então, para que nós consigamos atingir todos os nossos alunos com a nossa comunicação, com o nosso conhecimento, a gente pode fazer o uso dos podcasts. Mas o que é esse podcast? Talvez eu estou falando para vocês, vocês não estão entendendo o que é um podcast, tá? No formato mais simples, tá? Como que era a nossa comunicação há um tempo atrás? Um tempo atrás, se a gente for pensar em antes da televisão, era somente em ondas de rádio. Então, a comunicação vinha através do som. Então, o podcast, se nós for pensar do jeito mais simples possível, é como se fosse um compartilhamento de informações em formato de áudio. Similar ao que tinha um tempo atrás, quando a gente tinha somente o rádio. Depois foi evoluindo para a TV e assim por diante, tá? Então, o podcast, do jeito mais simples possível, ele é uma informação que a gente compartilha com os alunos em formato de áudio. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com os alunos e a gente consegue ter um alcance maior para que todos eles consigam acessar o conteúdo da aula que a gente está querendo repassar para eles. Então, é nesse cenário que a gente deve utilizar o podcast, mas nada impede que, se a gente tem uma turma boa, uma turma onde todos os alunos estão fazendo acesso à internet, ou uma turma onde vocês estão tendo, vamos pensar mais para frente, tá? Vamos pensar num cenário onde volta às aulas presenciais e vocês estão com toda a turma na sala de vocês. Nada impede vocês de trabalhar com podcasts também. Então, por exemplo, uma situação onde vocês podem aplicar isso, mesmo depois, quando a gente tem o retorno das aulas presenciais, tá? Vocês também podem aplicar no momento presencial, onde vocês podem dividir o assunto da aula entre os alunos, no caso, dividir em grupos, e cada grupo tem como objetivo criar um áudio, até, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos, e compartilhar esse áudio com você, como professor, ou mandar para você, professor, no próprio WhatsApp, e depois você criar uma playlist para os alunos conhecer os assuntos que os outros grupos pesquisaram. Então, tem várias possibilidades, várias demandas que a gente encontra para trabalhar com podcast. O que a gente pode falar para vocês é que é algo que está crescendo muito, tá? Há um tempo atrás, você falava muito de podcast, o pessoal usava mais o YouTube e assim por diante, mas se a gente for pensar em analisar o nosso aluno, a probabilidade de a gente encontrar esse nosso aluno, não no ambiente de sala, tá? Talvez em outros ambientes aí, utilizando o fone de ouvido, é extremamente alto. E por que o nosso aluno não pode aprender um conteúdo que a gente passa para ele deitado numa rede, por exemplo? Vamos supor que ele está em casa, ele não pode sair de casa. Talvez, se a gente mandar um vídeo no YouTube, ele não vai conseguir assistir. Mas talvez, se nós mandar um podcast para ele, um conteúdo em formato de áudio, talvez ele vai poder estar deitado e ouvindo com o fone de ouvido. Então, a gente consegue alcançar o nosso aluno de várias formas diferentes. E quando a gente fala desses podcasts e assim por diante, a gente tem várias possibilidades, tá? Então, eu vou começar conversando um pouquinho com vocês sobre uma dessas ferramentas, tá? Que é a ferramenta do Google, tá? Então, eu vou mandando o link para vocês no chat. Caso alguém tenha interesse em acessar, vocês podem acessar. Não é obrigatório acessar, mas caso vocês queiram acessar para conhecer. Pessoal, o Google Podcasts é uma ferramenta que vocês podem utilizar para vocês buscar podcasts e entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Então, vamos supor que eu quero procurar um podcast sobre educação. Eu posso digitar o termo e clicar em procurar. O que a gente vai encontrar? Aqui vocês, por exemplo, tá? Tem um podcast aqui de 2 minutos relacionado à educação, onde o título dele é Cuide do Meio Ambiente. Depois, tem outros podcasts de 4 minutos, 56 minutos, outro de 4 minutos e assim por diante, tá? Então, o que vocês vão perceber que não é obrigatório?
vocês não precisam, obrigatoriamente, sempre atender a um tempo mínimo no podcast de vocês. Então, se vocês querem fazer um podcast de 3 minutos, pode ser. Se vocês querem compartilhar esse áudio num áudio de 40 minutos, 50 minutos, não tem problema nenhum. O único cuidado que vocês têm que ter é em conseguir manter a atenção do aluno. Então, a gente sabe que em sala de aula, a gente está caminhando na sala, está conversando com os alunos e assim por diante, a gente consegue chamar bastante atenção do nosso aluno aí com a nossa explicação em sala. Mas quando o aluno está em casa, se a gente for compartilhar para ele um material em formato de áudio, que é a ideia do podcast, quanto mais longo esse podcast, mais cuidado a gente deve ter. Então, talvez, se a gente fazer um podcast de 1 hora, talvez não são todos os alunos que vão acessar ele do início ao fim. Talvez 70% quando acessaram até, por exemplo, até 4 minutos, e os outros, de um áudio de 5 minutos, só acessaram até os 2 minutos e depois não acessaram mais. Então, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: quanto mais longo o podcast de vocês, mais itens vocês têm que inserir no meio desse podcast. Porque se vocês fazem um podcast de 1 hora falando no mesmo ritmo, sem nenhuma pausa, sem nenhum intervalo, algo do gênero, a probabilidade do aluno assistir um tempo e talvez não assistir até o final é grande. Então, o podcast também a gente tem que ter estratégia quando a gente vai aplicar ele numa turma. Então, sempre lembrem, tá? Vou fazer um podcast, se vocês acham que 40 minutos é muito, faz 2 de 20 minutos. Fica mais fácil para o aluno assistir um de 20 minutos agora, que ele tem tempo, e depois, quando ele tem tempo de novo, ele assiste o outro, que também tem 20 minutos, tá? Então, isso fica algo bem pessoal de cada um de vocês. Vocês vejam como fica melhor para vocês, de acordo com o conteúdo que vocês estão aplicando para as turmas, tá? Então, o Google Podcast é uma das ferramentas que vocês podem utilizar para fazer busca de podcasts, independente de qual for o assunto. Só que quando a gente fala podcast para o nosso aluno, se a gente fala para eles, por exemplo, pessoal, vou compartilhar um podcast com vocês, talvez eles não vão entender o que é. Talvez eles não conhecem o que é um podcast. Mas o que eles utilizam hoje em dia, que tem basicamente a mesma ideia. Eles acessam plataformas como Spotify ou o Deezer, que são ferramentas que eles utilizam para escutar música durante o dia. Então, o que essas ferramentas têm de diferente? Elas têm playlists que nada mais são do que uma sequência de músicas que ele pode ouvir. No podcast que a gente vai criar, a gente também pode criar uma playlist onde tem vários arquivos de conteúdo em formato de áudio que a gente pode compartilhar com o aluno. Então, talvez, quando vocês vão comentar com os alunos sobre o podcast, se alguém comentar alguma coisa com vocês, mas o que é um podcast? É similar ao que eles já utilizam hoje. Talvez alguns de vocês que estão aqui como professores, tá? Então, que são professores, talvez já utilizaram Spotify ou Deezer. Então, a ideia de trabalhar com podcast é basicamente a mesma. A gente cria um link na internet, de acordo com uma ferramenta, e quando o aluno acessa aquele determinado link, ele tem uma sequência de áudios aí, para poder ouvir em qualquer ordem, quando ele puder, quando ele tiver tempo. Independente se ele estiver no ônibus, estiver no carro, e assim por diante. Então, tanto Spotify quanto Deezer, os alunos utilizam bastante para ouvir música. Então, o que a gente vai fazer agora é criar conteúdos em formato de áudio, mas que não são músicas. E já partindo por primeiro exemplo prático, tá? Até agora a gente está conversando um pouquinho para vocês se familiarizar um pouco com esses termos aí. A gente vai criar um exemplo bem simples, que talvez já solucione uma demanda de vocês. Então, talvez vocês já tiveram a ideia de fazer gravação de áudio para mandar para os alunos, só que daí na hora de enviar vocês tinham dúvida, porque daí toda vez que criava um arquivo novo, tinha que enviar para os alunos. Então, o jeito mais simples que a gente tem aí de compartilhar esses áudios com os alunos é usando o Google Drive. Então, o que é esse Google Drive, tá? Então, o Google Drive, então, o que vocês podem fazer nele, tá? Vocês podem criar uma pasta dentro do Google Drive. Então, eu posso fazer o upload de criar uma pasta. Eu posso dar um nome para essa pasta, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui utilização de podcast. E depois, dentro dessa pasta, caso eu queira, eu posso enviar alguns arquivos que eu tenho salvo no meu computador.
Então, essa é a primeira forma, e a forma mais simples que a gente tem para criar um podcast. A gente cria uma pasta no Google Drive, que vocês vão ver mais para frente como funciona esse Google Drive, e depois a gente compartilha com os alunos. Então, como que a gente compartilha com os alunos, tá? Eu vou compartilhar essa pasta do Google Drive. Então, eu vou clicar na pasta aqui nessa seta para baixo, vou clicar em compartilhar, e agora eu vou alterar e eu vou enviar para vocês, tá? Então, quem quiser acessar essa pasta que eu acabei de criar, eu mandei o link ali no chat para vocês. Então, vocês vão perceber o seguinte, que caso vocês vão acessar esse link, vocês vão ter acesso a 2 arquivos de áudio. Então, esses 2 arquivos de áudio poderia ser explicação de um conteúdo que a gente poderia fazer com a turma. Então, a gente poderia explicar um assunto, depois por exemplo, tá? Bater uma foto e mandar uma foto logo depois dos arquivos de áudio. Então, consequentemente, eu vou usar menos de internet do que se eu mandasse um vídeo para o aluno. E eu consigo atingir também mais alunos. Então, o Google Drive é uma ferramenta que a gente pode usar para isso, tá? O foco do Google Drive em si não é criar podcasts, mas a gente pode utilizar, e é uma ferramenta que é bastante utilizada hoje em dia para armazenar arquivos. Então, nada impede vocês criar uma pasta no Google Drive e dentro dela colocar os arquivos de áudio onde vocês aplicam um determinado assunto ou um determinado conteúdo. E talvez no próximo ano, ou se vocês forem dar aula para uma outra turma, vocês consigam usar alguns dos mesmos arquivos sem precisar refazer toda a aula ou regravar todo o áudio da aula. Então, esse é um exemplo, tá? Que vocês podem fazer com o Google Drive. Só que a gente vai conversar com vocês sobre algumas ferramentas que elas são feitas para fazer podcast. Então, até agora, o que a gente conversou com vocês? Aonde usar o podcast, como ele funciona, o que o aluno utiliza hoje em dia, que é bem parecido com isso, e como que a gente cria usando o Google Drive. O que a gente vai utilizar a partir de agora são 3 ferramentas. Uma delas é o Spreaker, a outra ferramenta é o Anchor, que é a última que a gente vai usar, e a ferramenta que a gente vai usar agora é o SoundCloud. Qual que é a diferença entre elas, tá? A diferença é que essas ferramentas que eu comentei agora com vocês, tá? O Spreaker, o Anchor e o SoundCloud, elas são ferramentas focadas em fazer podcast, são ferramentas focadas em fazer playlists com conteúdos em formatos de áudio. Então, dessa forma, vocês usam uma ferramenta que ela tem todas as funcionalidades para isso. Tanto no SoundCloud quanto no Spreaker, vocês vão encontrar conteúdos de assuntos gerais e vocês vão encontrar músicas também. Qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Depois a gente vai fazer alguns exemplos, mas sempre que vocês trabalham com arquivos de música, então, por exemplo, vocês querem compartilhar uma música com a turma. Se vocês não têm direito de compartilhar o arquivo de música com a turma, porque talvez vocês não tenham direito autoral da música, ou vocês não sejam proprietários dessa música, a música pode ser excluída da playlist de vocês. Então, nós vamos fazer alguns exemplos e vocês vão perceber que isso pode, sim, acontecer. Então, nós vamos começar conversando sobre o SoundCloud, que é uma ferramenta que é utilizada para fazer bastante playlist de conteúdo e de música. Depois, nós vamos conversar sobre o Spreaker, que é uma ferramenta que vocês podem usar para criar os podcasts de vocês. Ela também tem músicas, mas ela é mais focada em conteúdo. Então, por exemplo, vai ter playlist de música no Spreaker? Vai. Mas ele é mais focado em fazer playlists com arquivos de áudio, onde alguém explica alguma coisa ou conversa sobre alguma coisa. E no final, a gente vai falar sobre o Anchor. O Anchor, ele é uma ferramenta onde vocês podem usar ele tanto pelo computador quanto pelo celular, para vocês poderem fazer a gravação dos podcasts de vocês. Então, é uma ferramenta que quando vocês querem, por exemplo, quero criar um podcast pelo celular de forma bem rápida, o Anchor resolve esse problema para vocês. Então, nesse sentido que a gente vai de agora até o final da nossa aula. O que eu vou pedir para vocês tomar cuidado aí? Vocês vão perceber que o Spreaker e o SoundCloud, a gente vai mostrar para vocês exemplos, mas você já tem todo o arquivo de áudio gravado. Então, eu não vou gravar o arquivo de áudio usando essas 2 ferramentas. Eu vou ter já o arquivo pronto. Eu simplesmente uso elas para compartilhar com os meus alunos. Enquanto que o Anchor,
a gente consegue utilizar arquivos que a gente já tem prontos e também gravar arquivos novos na própria ferramenta. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o SoundCloud, tá? Então, eu estou compartilhando a tela aí com vocês e falando um pouquinho do SoundCloud. Pessoal, o que é esse SoundCloud, tá? SoundCloud é uma plataforma online onde vocês podem buscar playlists de diversos conteúdos e também de música. Então, o SoundCloud ele tem um pouco mais, ele é mais puxado para o lado de música, mas também tem conteúdo. Então, como que eu posso usar o SoundCloud como um usuário de internet que quer procurar uma playlist? Aqui embaixo, onde vocês têm esse link, vocês podem fazer uma busca, tá? Então, vamos supor que eu quero procurar sobre educação. Eu posso escolher o termo e eu posso pedir para procurar. O que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer, se a gente for olhar aqui no lado esquerdo, eu estou procurando tudo que tem relação com educação. Então, ele trouxe, por exemplo, um perfil do Ministério da Educação, que tem arquivos de áudio compartilhado aqui no SoundCloud. Tem aqui tem dois arquivos que alguém mandou com o nome de educação e assim por diante, tá? Então, vocês conseguem, depois que vocês fazem a busca, aqui no lado esquerdo, por exemplo, eu quero ver somente arquivos, faixas, é um arquivo separado com o nome de educação. Tá listando aqui para vocês. Eu quero procurar pessoas com esse nome. Então, aqui ele já achou, ó. Ministério da Educação, tem o perfil dele. Caso eu clique em cima dele, vai para a página do Ministério da Educação, onde tem os arquivos de áudio do Ministério da Educação. Esse seria um exemplo. Por que eu achei isso? Porque eu procurei por educação e pedi pessoas com esse nome. Então, por isso que apareceu aqui, do Ministério da Educação, tem a Ânima Educação, Educação Clássica e assim por diante. Eu também posso procurar playlists. Então, lembram que antes eu comentei com vocês que os alunos hoje eles usam bastante o Spotify e o Deezer para poder ouvir músicas. E essas músicas estão em playlists diferentes. Então, também vocês podem procurar uma playlist de acordo com o nome que vocês escolhem. E aqui a gente consegue ver bastante aquilo que eu conversei antes com vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma playlist com o nome de educação. Quem que é a pessoa proprietária dessa playlist? Juliana. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou clicar nessa playlist e percebam que aparece aqui, ó. É uma playlist que tem 3 arquivos, 3 faixas, e ela tem uma duração aproximada de 2 horas e 32 minutos, aproximadamente, tá? 2 horas, 31 minutos e 58 segundos. Então, nesse caso, é uma playlist com 3 arquivos. Caso eu queira assistir, caso eu queira ouvir qualquer um deles, eu posso. E o mais interessante é que eu não preciso seguir a ordem. Então, isso também é uma outra flexibilidade que a gente traz para o aluno, onde ele não precisa escutar um arquivo de áudio de um assunto que ele não quer ouvir no momento. Ele pode focar direto no assunto que ele tem dúvida. Então, o podcast também a gente consegue fazer isso, onde, de acordo com a escolha do aluno, ele ouve apenas o podcast que ele tem interesse. Então, aqui a gente consegue fazer a busca e assim por diante. É dessa forma que vai aparecer para o aluno, tá? Ele vai exatamente fazer isso, ele vai poder pesquisar podcast, ele vai poder encontrar podcasts, e se ele está usando o e-mail dele, ele vai poder curtir um podcast, ou vai poder compartilhar e assim por diante. Se o aluno estiver acessando pelo aplicativo, ele pode baixar o aplicativo também, então nada impede que vocês criam um podcast, uma playlist na ferramenta, e que o aluno acesse em casa pelo aplicativo do celular. Isso não vai ter problema nenhum, tá? Eu estou comentando com vocês como criar no SoundCloud pelo PC, pelo computador, porque é mais fácil do que no celular, tá? Então, a gente tem mais possibilidades configurando aqui pelo computador. Mas depois que está criada a playlist e os arquivos de áudio, independente se o aluno está acessando pelo computador, pelo celular ou pelo aplicativo, ele vai conseguir executar esses arquivos de áudio que a gente compartilhou com ele. Então, o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês é que o SoundCloud, vocês não precisam usar ele somente para criar conteúdo. Vocês podem usar também para explorar ele e para aprender coisas novas utilizando ele. Então, se algum de vocês talvez nunca fez um podcast, nunca fez algo parecido com isso,
Vocês podem usar o SoundCloud para escutar, para ouvir alguns podcasts, para ter ideia no momento que vocês vão criar os de vocês. E agora, eu vou criar um podcast junto com vocês. Então, o primeiro passo era vocês conhecerem um pouquinho da ferramenta do SoundCloud. E agora a gente vai começar a criar um podcast, uma playlist com vocês. O primeiro passo de vocês é clicar em entrar. Quando vocês vão pedir para entrar, vocês podem utilizar a conta do Gmail de vocês. Então, eu posso vir aqui e utilizar a conta do Google, tá? Sem problema nenhum. Caso vocês tenham conta no Facebook, com o celular da Apple e assim por diante, vocês podem usar essas contas também. Caso vocês não tenham nenhuma dessas contas e vocês usam um outro e-mail, vocês podem digitar o e-mail de vocês aqui embaixo. E caso vocês nunca utilizaram o SoundCloud, e vocês não têm conta no Google, não têm conta no Gmail, não têm conta no Facebook, vocês podem vir aqui e clicar em criar conta. Quando vocês clicam em criar conta, vocês conseguem acessar pelo e-mail de vocês e ele cria uma conta de acordo com o e-mail que vocês têm. Então pode ser um e-mail @hotmail.com, pode ser um e-mail @yahoo.com e assim por diante. Então, no meu caso aqui, eu vou acessar pelo meu e-mail do Gmail. Vou inserir o meu e-mail. E vou inserir a senha. Então, agora que eu acessei com o meu usuário, o que muda é que agora eu consigo, por exemplo, eu consigo fazer uma pesquisa da mesma forma, mas eu consigo, por exemplo, curtir uma playlist. E a partir daí, quando eu vou, por exemplo, na minha biblioteca, aquela playlist que eu curti vai aparecer aqui também para mim. Então, olha aqui, ó, a playlist que eu curti, que não era minha, está aparecendo na minha biblioteca. Então, aqui na biblioteca é onde vocês vão ter as informações de vocês, tá? Então, as playlists que vocês criam, os vídeos que vocês curtem, os usuários que vocês curtem ali, no caso que vocês estão seguindo dentro da ferramenta, vão aparecer todos aqui. Mas como que vocês fazem para criar uma playlist, tá? Primeiro eu vou mostrar uma que eu já tenho criada, que daí vocês podem ver como ela funciona e depois eu vou mostrar como criar. Então, aqui, se eu clico em biblioteca, no meio da página, eu tenho a opção playlists. Vou clicar nela e agora eu vou pegar como exemplo uma dessas que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher essa playlist aqui. Eu vou clicar aqui em compartilhar. Então, percebam que nessa playlist que eu criei, ela foi criada há 4 horas, ela é ligada à área de negócios. Ela é ligada à área de negócios, que eu posso escolher, depois eu mostro para vocês. E aqui ela tem 2 arquivos de áudio. Então, é um link na internet onde tem um monte de arquivos de áudio para o aluno acessar. Então, aqui eu posso compartilhar ela e mandar o link, por exemplo, para os alunos, que é exatamente o que vocês podem fazer. Cria uma playlist, adiciona os arquivos dentro dela, copia o link e depois manda, por exemplo, tá? No chat de uma reunião do Google Meet, ou vocês podem mandar por WhatsApp, sem problema nenhum. Então, mandei ele no chat de vocês, se alguém quiser acessar, só para ver como aparece a tela, tá? Mas essa aqui é a tela que o aluno vai acessar quando ele vai ver um podcast que vocês criam e compartilham com ele. Então, como que vocês fazem para criar uma playlist, tá? Então, vamos lá. Uma playlist é um local onde vocês têm um monte de arquivo de áudio. Esses arquivos de áudio são conteúdos que vocês explicam para o aluno. Então, vocês gravam um áudio com o celular de vocês e vocês depois disponibilizam para o aluno poder acessar na playlist. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Mas vocês têm que lembrar sempre o seguinte, vocês querem mandar um arquivo para essa pasta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em Upload. Então, aqui em cima eu tenho a opção Upload. E o que acontece? No momento que vocês vão criar, que vocês vão enviar um arquivo, vocês têm a opção de criar uma playlist quando vocês vão enviar mais do que um arquivo. Então, vocês têm a opção de mandar, por exemplo,
eu quero adicionar um arquivo numa playlist que já existe, vocês têm essa opção, ou vocês podem mandar 2 arquivos e criar uma playlist automaticamente, que é o que nós vamos fazer agora. Então, se vocês forem olhar aquele link que eu mandei para vocês no chat ali da nossa reunião, tem um exemplo de playlist criada no SoundCloud, e agora aqui eu vou criar mais uma, tá? Então, eu vim aqui em Upload, marquei que eu quero criar uma playlist quando eu mandar mais do que um arquivo, e escolhi a privacidade como pública. Essa privacidade, se vocês escolhem a opção privada, somente as pessoas que têm o link vão poder acessar a playlist. Mas o que isso muda para vocês? Isso vai mudar porque se vocês escolhem a opção pública, os alunos conseguem achar as playlists de vocês aqui em cima. Então, eu consigo pesquisar e achar as playlists de vocês pesquisando aqui na parte superior da tela, se vocês deixam pública. Se vocês escolhem a opção privada, vocês têm que sempre mandar o link para as pessoas, que é exatamente o que eu fiz com vocês há pouco tempo atrás, que eu mandei o link da playlist para vocês. Então, se é privada, as pessoas têm que ter o link. Se é pública, as pessoas podem encontrar a playlist de vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar alguns arquivos e vou criar uma playlist. Então, eu vou criar uma playlist, tem essa opção marcada aqui, ó, e vou escolher alguns arquivos. Vou clicar em escolher arquivos, vou escolher alguns arquivos que eu tenho no meu computador e vou enviar para a ferramenta do SoundCloud. Então, percebam o que ele comenta com nós agora. O que aparece aqui? Ó? Nomeie sua lista de reprodução. Então, eu vou chamar ele de treinamento. SoundCloud. Podcast em sala de aula. Depois, aqui embaixo, eu posso escolher o que é isso. Se é uma playlist, se é um EP, se é um EP, se é um single, se é uma compilação. Isso hoje em dia os artistas usam bastante, tá? Então, como o SoundCloud tem também a opção de você, como artista, gravar música e postar nele para as outras pessoas acessar, ele tem essas opções de playlists, álbum, EP, single e compilação. Então, no caso aqui, a gente pode deixar sempre como playlist, tá? Que fica mais fácil para o aluno conseguir vincular, que é ali que ele vai encontrar o conteúdo da aula. No lado direito aqui, a gente escolhe a data de lançamento. Então, eu vou escolher a data de hoje, por exemplo. E aqui a gente escolhe o gênero. Se vocês forem lembrar, antes a gente tinha um lugar onde estava escrito negócios na nossa playlist. É aqui que a gente escolhe isso, tá? Então, eu consigo aqui escolher, por exemplo, é um áudio do tipo de negócios. Mas, caso vocês queiram, vocês podem alterar e escolher personalizado. E daí vocês criam o nome que vocês querem no gênero, tá? Isso é possível de criar. Depois, aqui embaixo, ele pede para vocês descrever a lista de reprodução. Então, aqui eu vou dar um nome, aqui a gente já tem o nome, e aqui a gente vai colocar uma breve descrição. Mas isso não é obrigatório, tá? Se vocês querem deixar sem a descrição, não tem problema. Antes que a gente desça aqui, então você tem que lembrar que a pública, se é uma playlist pública, todo mundo vai acessar. Já está mostrando aqui para vocês, ó. Todo o mundo poderá ouvir esta playlist. E se ela é privada, vocês têm que mandar o link para as pessoas poderem achar. Por exemplo, na playlist, adicionar uma imagem que representa a playlist. E depois, aqui tem a opção de metadados. Ou seja, se vocês fazerem, por exemplo, pessoal, vocês mandaram uma playlist, um arquivo de áudio, quando vocês enviarem o arquivo de áudio, ele vai ter os metadados que vão dizer que é uma música e que tem um dono nessa música. Automaticamente, quando vocês criam a playlist, ele vai dar um erro para vocês, tá? A música automaticamente vai sair da playlist. Eu já mostro para vocês isso, tá? E em permissões, vocês podem escolher a opção para o aluno poder baixar os arquivos que vocês criam. Então, vamos supor, vocês criaram uma playlist, mas o aluno não tem acesso à internet o dia inteiro. Então, ele sabe que de manhã ele pode usar. Então, o que ele pode fazer? De manhã ele pode acessar, fazer o download dos arquivos e de tarde, mesmo sem acesso à internet, ele pode ouvir. Então, por isso que ele mostra aqui a opção, tá?
Distribuir conteúdo sem permissão é contra a lei. Então, tomem cuidado para não pedir para o pessoal fazer download ou para compartilhar conteúdo de músicas que têm direito autoral. Então, aqui configurando essas opções básicas, vou clicar em salvar. O que ele vai fazer agora? Ele vai criar uma playlist com esse nome aqui, ó, treinamento, SoundCloud, podcast em sala de aula, e já tem um nome aqui do lado. Então, caso vocês queiram, vocês já podem copiar esse link e mandar para os alunos de vocês. Eu estou mandando ali no chat para vocês. Mas caso vocês não queiram mandar esse link, vocês podem vir aqui e acessar a playlist de vocês. Então, se eu for analisar essa playlist, olha o que que é. É uma playlist, o tema está aqui, ó, Educação e Tecnologia. São 2 arquivos de áudio com 1 minuto e 16 no total, que são os arquivos que aparecem aqui. Então, o aluno pode acessar essa playlist e ouvir ela na ordem que ele prefere. Ele também consegue, quando ele acessa aqui, vocês como professor também, vir aqui em compartilhar para pegar o link para mandar para os alunos, que é esse link que aparece aqui embaixo. Então, talvez, vocês já estão com a playlist criada e algum aluno pede o link para vocês. O que que vocês fazem nesse caso? Vocês podem vir aqui em biblioteca, vocês podem vir aqui na opção playlist, porque é uma playlist que vocês querem compartilhar com o aluno, e vocês têm aqui a opção da playlist que vocês criaram, e vocês conseguem, clicando em compartilhar, copiar o link que aparece aqui embaixo e mandar para os alunos de vocês. Vocês podem mandar para eles por WhatsApp e eles vão poder abrir no computador, vão poder abrir no celular e também vão conseguir abrir no aplicativo do SoundCloud. Então, se o aluno fizer o download do aplicativo, ele também consegue acessar o material que vocês acabaram de criar. Então, dessa forma que vocês criam uma playlist e que vocês já têm imagem dentro, arquivos de áudio, desculpa, dentro dela. Mas vamos supor que vocês não querem criar uma playlist. Vocês querem simplesmente pegar alguns arquivos de áudio e mandar para o SoundCloud, sem criar uma playlist. Isso também é possível. De novo, vocês têm que clicar em Upload. Só que nesse caso, vocês têm a opção aqui de fazer upload de um arquivo. E vocês mandam apenas um arquivo, tá? Então, aqui vou mandar um arquivo. O que vai acontecer? Agora, quando eu mando somente um arquivo, percebam que ele mostra para mim o seguinte aqui, ó. O nome do arquivo, não é o nome de uma playlist, tá? Eu consigo configurar o gênero desse arquivo. Caso eu queira, eu posso adicionar uma imagem, mas não é obrigatório e consigo também configurar a privacidade. Posso clicar em salvar. O que acontece? Esse arquivo, ele não está adicionado em nenhuma playlist. Eu simplesmente peguei um arquivo que eu tinha salvo no meu computador, que eu gravei um áudio que eu gravei e mandei para a ferramenta. Então, eu posso também fazer isso, mandar um monte de arquivo para a ferramenta. Mas vamos supor que vocês fizeram exatamente isso. Vocês tinham um monte de arquivos de áudio que vocês gravaram, explicando o conteúdo, e vocês mandaram tudo para o SoundCloud. Mas agora vocês querem mandar eles para outras playlists, para organizar isso aí. Então, vocês fazem como nesse caso? Vocês clicam novamente em Upload. Então, vocês vão, por exemplo, estar lá em Biblioteca, vocês clicam em Upload. E aqui, vocês vão ter uma opção Suas Faixas, que são todos os arquivos que vocês já enviaram para a ferramenta. Então, vocês podem clicar nela. Aqui ele mostra os arquivos que vocês têm. E o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem selecionar, por exemplo, quero selecionar esse arquivo aqui, quero selecionar esse arquivo aqui, quero selecionar alguns outros arquivos de áudio. E eu posso, depois que eu selecionei eles, se eu clicar aqui em cima em adicionar a playlist, eu posso adicionar ele a qualquer uma das playlists. Então, vamos supor que eu tenho 4 arquivos que eu quero adicionar numa determinada playlist. Eu venho aqui em Upload, eu clico em faixas, seleciono elas marcando no lado esquerdo e escolho para qual playlist eu quero adicionar. Que é o que eu fiz agora.
mas nada impede que vocês adicionem esses 3 arquivos em outra playlist também, tá? Não é obrigatório que ele pertença somente a uma playlist. Então, dessa forma, vocês podem ter, por exemplo, um arquivo de áudio, onde vocês explicam um determinado conteúdo, mas vocês conseguem adicionar esse arquivo de áudio nas playlists de outras turmas. Então, você não precisa gravar de novo. Você usa a mesma gravação de antes, simplesmente adiciona em outras playlists. E se você não tem a playlist, você pode selecionar os arquivos, você pode clicar em adicionar a playlist, e nessa tela que está aparecendo agora, você tem a opção aqui, criar uma playlist. E eu posso dar um nome para essa playlist, tá? Chamada de playlist 03, por exemplo, tá? E eu posso também fazer isso. Então, dessa forma, eu criei uma playlist agora. Ou eu posso simplesmente adicionar arquivos a playlists que eu já tenho. Então, se eu for analisar agora a playlist que eu acabei de criar, que é essa aqui, eu posso ir para a playlist e eu vou ter os arquivos adicionados aí. Então, tá aqui, ó, criei a playlist 03, tem 4 arquivos de áudio e o total de tempo dessa playlist. Então, dessa forma que vocês conseguem usar essa ferramenta, tá? Então, vocês podem usar como um usuário da internet que está buscando playlists para ouvir sobre determinados assuntos, somente pesquisando. Vocês podem criar material, clicando aqui no upload e enviando os arquivos de vocês. E vocês podem também, a partir do momento que vocês enviam um arquivo, selecionar esse arquivo e depois adicionar em outras playlists, tá? Então, simplesmente seleciono o arquivo e peço para adicionar e escolho para qual playlist eu quero inserir esse arquivo. Então, dessa forma, eu também posso fazer essas configurações. E depois, se eu quero analisar a playlist, eu vou sempre na minha biblioteca e tenho a opção Playlists aqui em cima. Clico nessa opção e aqui estão todas as minhas playlists, tá? Então, aqui são algumas que eu tinha, uma que eu criei, que mostrei para vocês a opção de curtir, depois tem aquela que a gente criou antes, e a última que a gente criou agora, no momento de adicionar as imagens. Então, dessa forma aqui, vocês conseguem utilizar o SoundCloud e criar playlists, tá? Então, é assim que ele vai funcionar. E aqui na opção Stream, vocês têm tudo que vocês fazem, tá? Então, todo momento que vocês criam uma playlist, adicionam um arquivo, ou fazem qualquer alteração, ela é como se fosse uma linha do tempo que mostra o que você fez na ferramenta. Então, ela mostra, ó, há 2 minutos eu publiquei uma playlist. Há 7 minutos eu fiz outra playlist. Há 2 horas eu publiquei uma playlist aqui. Há 4 horas eu criei outra playlist. Então, ele mostra como se fosse o que eu consegui fazer já na ferramenta. E aqui no lado direito ele mostra algumas estatísticas para vocês. Quantas vezes uma playlist foi executada nas últimas 24 horas e quantas reproduções teve nos últimos 7 dias. Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês do SoundCloud, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Ela é uma ferramenta que vocês podem usar como um usuário final, onde vocês querem simplesmente acessar material, acessar podcast, acessar playlists, ouvir alguma coisa, ouvir algo sobre algum assunto, ou vocês podem criar as playlists de vocês. O único cuidado é para vocês não adicionar arquivos de música que eles têm direito autoral, tá? Então esse é o único cuidado aí que eu peço para vocês, porque se vocês adicionar um arquivo de música, vai acontecer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em biblioteca e vou vir aqui, só vir em upload, e vou vir na opção suas faixas. O que vai acontecer se vocês adicionam um arquivo? Aqui eu fiz um exemplo, tá? Eu adicionei um arquivo de música para mostrar para vocês, e percebam o que aconteceu. Ele mostra uma mensagem, ó. Esta faixa foi removida por razões de direitos autorais, ou seja, eu adicionei uma faixa que tinha direito autoral e eu não poderia adicionar nesse caso aí. Então, eu adicionei ela para mostrar para vocês que se vocês forem utilizar músicas que tem um proprietário nessa música, um autor, tem que referenciar a pessoa, tá? Senão a ferramenta consegue descobrir que você utilizou sem autorização. Pessoal, do SoundCloud que eu queria mostrar para vocês, era isso que a gente fez até agora, tá? Ele não é uma ferramenta difícil de usar.
ferramentas que a gente está mostrando para vocês, é extremamente importante que vocês tentem utilizar essas ferramentas e que vocês venham para os tirar dúvidas com bastante dúvida, que daí a gente consegue auxiliando vocês no uso das ferramentas também. A segunda ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar a partir de agora, é o Spreaker. Eu vou copiar o link dele e vou mandar aí no chat para vocês também. Eu acabei de enviar para vocês o chat da ferramenta, no chat o link da ferramenta Spreaker. Pessoal, o que é essa ferramenta? O que é esse Spreaker? O Spreaker é bem parecido com o SoundCloud, tá? Ele é extremamente parecido. A única diferença, ele é mais focado em conteúdo, não em música. Mas, professor, se eu quero adicionar uma imagem, um arquivo de música, eu posso? Se você é proprietário, pode. Mas o foco maior dele aí é para trabalhar com arquivos de conteúdo, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, na própria página inicial, ele já mostra alguns podcasts em destaque. Então, vamos pegar como exemplo esse aqui, ó. É um podcast criado pelo usuário, é o UOL. E o que tem nesse podcast, tá? Ele tem um monte de arquivos de áudio, aonde tem, nesse caso aqui, comentários na área de futebol sobre o assunto. Então, aqui tem, por exemplo, um podcast de 74 minutos, outro de 67, outro de 67, outro de 10 minutos, e assim por diante. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente começa a pensar o seguinte, tem situações de alunos que muitas vezes vão estar no ônibus e não vão poder assistir uma aula, mas eles vão poder ouvir a aula. Então, assim, a gente consegue criar uma sequência de arquivos de áudio e o aluno escolhe qual quer ouvir no momento, tá? Então, vocês já começam a perceber que o Spreaker ele é mais focado em compartilhamento de conteúdo e não de música, tá? Então, ele é mais focado nisso. Como que o Spreaker funciona? Vocês podem buscar informações, como a gente fez antes, tá? Então, eu posso procurar aqui como educação e tecnologia, por exemplo, tá? Vão ter aqui vários podcasts, tá? Vários podcasts, tá? Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, selecionar aqui alguns podcasts, que ele chama, ou alguns episódios. Então, por exemplo, eu posso escolher vários deles para clicar e para poder executar. Vamos pegar como exemplo esse aqui, ó. Então, o que eu procurei? Educação e tecnologia. Olha um episódio que apareceu para mim. Big Data. Precisamos falar sobre os seus dados. Então, se eu clico, eu posso vir aqui clicando em play e eu posso executar esse podcast. Mas percebam que o autor pode também colocar uma informação sobre o podcast e não simplesmente deixar um arquivo de áudio e pedir para alguém ouvir. Então, vocês também conseguem inserir informações sobre o podcast. Então, o Spreaker, você não vê que vai ter bastante conteúdo e também, em algumas situações, vocês podem fazer download do arquivo de áudio. Mas vamos supor que vocês acessaram o Spreaker, vocês não querem pesquisar, vocês querem criar. Então, vocês têm que fazer o quê? Tem uma opção escrita aqui, ó, que é Create. Mas, caso vocês estão acessando sem o e-mail de vocês só tem que lembrar o seguinte, que para vocês acessar, poder criar alguma coisa, você tem que fazer o login. Então, se você está acessando sem o e-mail, para você poder criar, você vai ter que clicar em login e inserir o seu usuário e a sua senha. No caso aqui, eu estou usando a minha conta do Google. E agora sim eu consigo criar uma playlist e adicionar episódios. Então, ele já começa a trabalhar com alguns nomes um pouco diferentes, tá? Então, por exemplo, o nosso aluno aí, muitas vezes ele está acessando rede social, ou ele está acessando, por exemplo, Netflix, e ele já está acostumado com a ideia de temporada de um seriado, ou aquele seriado vai ter alguns episódios. Ele já entende que uma temporada é como se fosse uma playlist, e cada um dos episódios é como se fosse um arquivo de áudio diferente. Então, ele já consegue interpretar isso, tá? Então, aqui no Spreaker também já aparece esse tipo de informação. Então, quando você vai criar, você vai clicar em Create e você tem algumas opções. Aqui nessa tela, você tem 3 opções. A primeira da esquerda, você pode enviar o seu podcast. Então, você pode enviar o seu podcast.
A segunda, você pode gravar um podcast. E a terceira, você pode importar um podcast. Qual delas a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer o upload de um podcast. Porque essas outras duas ferramentas, para vocês utilizar, vocês têm que ter alguns recursos a mais na máquina de vocês, e ela demanda bastante tempo para configuração. Então, por isso que a gente vai usar essa questão do upload podcast. De novo, vou comentar com vocês. Essa ferramenta do Spreaker, a gente está usando um exemplo onde vocês já têm o podcast pronto. Então, vocês já gravaram o arquivo. Vocês só querem disponibilizar ele na internet. Agora eu vou clicar aqui em Upload Your Podcast. E percebam o que aparece para mim aqui, ó. Ele pede para mim selecionar um podcast. Então, o que ele entende, no caso do Spreaker, tá? Ele entende que podcast é uma playlist. Então, lembra que antes a gente falava do Deezer, do Spotify, que eles tinham uma playlist cheia, que tinham músicas. Daí a gente conversou sobre o SoundCloud, que era uma playlist que tinha arquivos de áudio. E agora a gente fala no Spreaker e ele está pedindo para nós selecionar um podcast. Então, no caso do Spreaker, ele entende que podcast é uma playlist. Então, no caso aqui, caso vocês queiram criar, vocês clicam aqui em podcasts e vocês vão poder criar na conta gratuita, tá? Na conta gratuita, sem pagar nada, até duas playlists, tá? Até 2 podcasts. E dentro desses podcasts, deixa eu mostrar um para vocês, vocês podem ter vários arquivos de áudio, que é o que ele chama de episódios. Então, aqui tem um exemplo, ó. Eu consigo aqui, só compartilhar com vocês. Vou mandar para vocês ali no chat, caso alguém esteja acessando o chat. Eu consigo, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho, de acordo com o Spreaker, é um podcast, e dentro desse podcast eu tenho alguns episódios. Tá? Então, também a gente pode fazer dessa forma aqui. Mas como que vocês criam um podcast, no caso do Spreaker? Vocês vão de novo aqui, ó, clicar em podcasts, e vocês vão criar um novo podcast. Lembrando que ele tem limite de 2 podcasts na versão gratuita, tá? Então, eu vou criar um novo podcast e agora eu vou dar um nome para ele. Vou chamar aqui de Utilizando Podcasts em Aula. Aqui ele vai pedir o idioma. A ideia de perguntar o idioma é que para que a pessoa que vai acessar saiba em qual idioma está o arquivo de áudio. Então, vamos supor que vocês talvez criem um podcast, alguns talvez vai dar aula de inglês ou de espanhol, por exemplo, e vai fazer o podcast com todos os arquivos de áudio, não em português, e sim vai ser, vocês vão estar falando em inglês ou em espanhol. Nesse caso, vocês podem já escolher o idioma inglês ou espanhol. Aqui eu estou criando uma categoria. Lembram que no exemplo anterior, lá no SoundCloud, a gente criou uma playlist e a gente definiu qual que era o tipo da playlist, a categoria dela. E daí a gente criou tecnologia e educação. Então, aqui também a gente pode escolher uma categoria. Então, eu vou escolher a categoria educação. Posso adicionar uma imagem, tá? Posso adicionar uma imagem, tá? Deixa eu só selecionar outra imagem aqui. Não tem que ter um tamanho mínimo, que nesse caso aqui eu não tenho a imagem aqui. E depois disso também tem a visibilidade. Então, lembra que eu comentei com vocês lá no SoundCloud? Eu posso fazer algo público, que qualquer pessoa pode buscar e achar. Nesse caso, a pessoa pode vir aqui no Spreaker e procurar por um determinado termo e pode achar o que vocês estão criando. Caso vocês não queiram que isso aconteça, vocês podem escolher a opção privado. Então, eu vou deixar como público e vou pedir para criar esse meu podcast. Lembrando que o podcast no Spreaker é a mesma coisa que a playlist nas outras ferramentas. E agora ele tem uma opção para mim aqui, ó, fazer upload de episódios. Então, eu já criei o meu podcast e agora eu vou adicionar os episódios. Vou clicar nessa opção. No meu computador, eu vou localizar os arquivos e vou enviar
para o meu podcast. Então, percebam que ele aparece não publicado, tá? Por causa que a gente ainda não continuou ele, nesse caso aqui, mas eu consigo ainda adicionar o arquivo aí, no caso do meu podcast. Então, se eu clico aqui, por exemplo, em gravação 3, eu posso escolher aqui a opção publicar agora. No momento que eu clico em publicar agora, eu deixo o arquivo disponível para as pessoas acessar. Então, percebam que agora a gravação 3 está aqui, mas a gravação 4 não está disponível. Então, eu posso, por exemplo, tá, acessar o link do meu podcast. Vou mandar para vocês ali no chat, caso não queira acessar. E vocês vão perceber que, se vocês forem acessar, que só tem um arquivo, porque o outro ainda não está publicado. Então, caso eu queira publicar, eu clico em quem eu quero alterar, e agora eu tenho a opção aqui, publicar agora. Mas caso vocês queiram, antes de publicar, mudar o nome, eu posso vir aqui e alterar o nome do arquivo também. Sem problema algum. Então, alterei o título do arquivo, por exemplo, vou salvar e vou publicar o arquivo. O que vai acontecer? A partir de agora, se eu venho nessa tela aqui, que é aquela que eu mandei para os alunos o link, e clico em atualizar, quando eu for atualizar a página, agora está aparecendo o outro arquivo. E o aluno pode escolher como ele quer acessar. Ele pode acessar somente um arquivo de áudio ou somente o outro, sem problema nenhum. Percebam que vai aparecer o título do podcast que você criou, vai aparecer a categoria, vai aparecer o seu nome e também vai mostrar aqui embaixo os episódios que você adicionou. Então, o Spreaker, ele funciona dessa forma, tá? Então, aqui, caso eu queira ver a playlist, ver o podcast, então aqui a gente tem as opções dela. E aqui no lado direito tem algumas outras configurações que vocês podem fazer no podcast de vocês. Então, aqui a gente tem 2 podcasts, cada podcast tem vários conteúdos, e eu consigo escolher um deles, clicando nele, e aqui eu tenho informações para mim poder complementar. Então, se eu quero alterar o título, se eu quero alterar aonde ele vai estar disponível. Lembra que eu mostrei para vocês o Google Podcasts? Caso eu queira que esse arquivo, que esse meu podcast apareça no Spotify, eu posso vir aqui e enviar. Se eu quero que esse meu podcast apareça lá no Google Podcasts, eu posso vir aqui e enviar. No Deezer, que eu falei lá no início, também eu posso fazer isso. Tá? Então, vocês podem compartilhar também nessas ferramentas. Então, vocês podem criar a playlist de vocês, o podcast de vocês no Spreaker, mas ele pode estar disponível em outras ferramentas e plataformas também. E caso aconteceu, por exemplo, de vocês criar um podcast, como vocês têm um limite de somente 2 podcasts na versão gratuita, caso vocês não queiram mais usar o podcast e excluir, vocês têm aqui no lado esquerdo uma opção excluir podcast. Então, vocês conseguem, tá, excluir o podcast caso vocês tenham interesse, tá? Pessoal, então aqui ainda tem uma questão de estatística, tá? Caso vocês queiram verificar quem acessou, quando acessou, quantas pessoas fizeram download dos arquivos, quem curtiu, de onde as pessoas estavam para acessar, só que tem alguns desses recursos que vocês têm que ter a conta gratuita. Então, os downloads vocês conseguem saber, mas saber quem curtiu os arquivos de vocês não vai dar. De onde a pessoa estava quando acessou também não vai dar. Então, alguns relatórios estão disponíveis, alguns não, porque daí vocês estão usando a conta gratuita. E voltando aqui para o Spreaker, tá? Então, deixa eu só voltar aqui em podcasts. Então, eu criei esse podcast aqui. Então, eu consigo... Aqui não vai dar porque é a minha conta, tá? Mas se eu tiver outra conta, eu consigo localizar esses podcasts sem problema nenhum. Pessoal, então o uso do Spreaker que eu queria compartilhar com vocês hoje à tarde era isso mesmo, tá? Então vocês têm que lembrar que ele é uma ferramenta mais focada em conteúdo, mas pode ser trabalhado com músicas também, onde vocês podem ouvir ou vocês podem criar podcasts. E dentro de um podcast, vocês têm vários
episódios. Então, esse é o formato que ele tem, esse é o formato que ele funciona. E a nossa última ferramenta, nessa nossa próxima meia hora aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Anchor. Então, se a gente for lembrar aí, qual que é a diferença entre o SoundCloud, o Spreaker, e o Anchor que a gente vai usar agora? As duas primeiras ferramentas, elas são mais focadas para vocês, elas são mais fáceis de utilizar. Para quem está criando as coisas, é mais fácil usar no computador. No caso do Anchor, eu vou criar primeiro no computador e depois eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês e vocês vão perceber que, na verdade, é mais fácil fazer no celular do que no computador. Então, o Anchor, ele é uma ferramenta bem interessante para vocês utilizar, também é uma ferramenta gratuita, também vocês podem usar o e-mail do Google de vocês para acessar ele, mas o ponto positivo dele é que ele é extremamente fácil de acessar pelo e-mail de vocês. Então, agora aqui eu vou fazer o acesso à ferramenta. Qualquer dúvida que vocês tenham aí também, vocês vão anotando no papel, depois no final, se der tempo, eu posso ajudar vocês. E se não, também vocês lembrem que no Tira Dúvidas a gente vai auxiliar vocês nessas dúvidas também. Então, como que funciona o Anchor, tá? O Anchor, o próprio nome aqui em cima, deixa eu mandar para vocês lá no... Quem está acompanhando pelo chat. O próprio nome aqui para acessar é Anchor.fm. Então, já lembra um pouco a ideia de rádio, por causa do FM. Então, já é mais algo focado em transmissão de arquivos de áudio. Então, é uma ferramenta bem evoluída nesse sentido aí. Como que ele funciona, tá? Eu vou fazer um exemplo pelo computador, tá? Depois eu vou fazer pelo celular. Então, eu vou fazer login. E aqui no login já mostra aquelas opções de antes, bem parecido, tá? Vocês podem usar um e-mail do Gmail, vocês podem usar um e-mail que vocês tenham talvez do Facebook, do Twitter, ou se algum de vocês tem celular da Apple. Então, eu vou usar o e-mail do Gmail, que é o que a gente mais vai utilizar e mais acaba utilizando. E o que acontece no meu caso aqui? Ele já entrou direto na ferramenta. Então, o que eu vou fazer para mostrar para vocês, desde o início, como que ele vai funcionar? Eu vou acessar de novo a ferramenta, que daí vocês vão entender o que acontece quando vocês acessam, tá? Então, aqui eu vou fazer o login e vou usar uma conta do Gmail, tá? Então, usei uma conta do Gmail que nunca usou a ferramenta do Anchor, tá? Ela nunca utilizou o Anchor, é o que vai acontecer com vocês. Quando vocês acessam pela primeira vez, a tela vai ser exatamente igual a essa. O que acontece no Anchor? No Anchor, ou alguns chamam de Anchor, vocês não conseguem criar uma playlist, várias playlists diferentes. Todo o conteúdo é uma playlist só. Então, é como se fosse apenas, quando o aluno acessa o link do Anchor que vocês vão criar, já vai ter todos os episódios lá. Então, ele não vai poder, por exemplo, acessa uma playlist diferente. É sempre a mesma, onde vocês colocam os episódios. Então, acessando, o que vocês vão ter que fazer primeiro? Vocês vão clicar aqui. Se vocês olharem dashboard, vocês não tem nada ainda criado, tá? Então, vocês vão clicar em New Episódio, novo episódio. Clicando aí, a tela de vocês vai ficar dessa forma. Como que isso funciona, tá? Vocês vão criar o episódio sempre aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem simples com vocês, tá? A opção Record, eu consigo gravar um áudio do meu computador ou do meu celular. Como eu estou acessando pelo computador, eu gravo pelo computador. Então, eu vou clicar aqui e, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma chamada para uma aula. Vamos supor que eu quero começar o meu podcast, o meu arquivo, o meu episódio do podcast, chamando os alunos para a aula, falando sobre o que a gente vai conversar. Então, aqui eu só vou fazer um teste, tá? Daí eu vou fazer a gravação para mostrar para vocês. Então, eu vou iniciar a gravação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ferramenta do podcast. É uma ferramenta que vocês podem utilizar bastante no dia a dia de vocês. Vocês conseguem acessar o material, acessar o conteúdo de qualquer local, sem precisar ter uma internet muito boa no computador ou no celular, e também conseguem ouvir esses podcasts ou pelo fone de ouvido de vocês. Então, fica fácil para vocês assistir
acessada em qualquer local. Então, aqui eu fiz como se fosse uma chamada para uma aula. Então, ele vai carregar aqui. Então, eu fiz uma gravação direto pelo meu próprio computador. E caso eu queira, eu posso pegar essa gravação e adicionar na ordem aqui do meu episódio. Então, só vamos esperar ele terminar de processar a gravação. E agora, como ela já tá processada aqui, eu posso pegar essa gravação, vou clicar em cima dela e vou arrastar para a direita. O que vai acontecer? Tá ativada aí a minha... Só fechar. Então aqui, eu já comecei a minha gravação. O meu episódio vai começar com uma fala. Então é isso que está acontecendo nesse caso aí. Caso eu não queira mais usar, eu posso remover aquele arquivo. Então, caso eu queira utilizar, eu gravo, vai aparecer aqui nas gravações. Caso eu queira utilizar, eu só clico aqui em adicionar ao episódio. Mas vamos supor que antes dessa fala, eu quero mostrar como se fosse um efeito, quero mostrar um som, uma transição. Então, eu posso vir aqui embaixo, ó, em Transitions, e posso escolher uma transição para colocar no início, tá? Antes dessa minha fala. Então, eu posso, por exemplo, escolher essa opção aqui, eu posso clicar e posso arrastar, ou também, se vocês querem, vocês podem escolher qualquer uma delas e podem clicar em Add to Episode, que é adicionar ao episódio. Então, aqui eu já consegui adicionar alguns itens. Mas vamos supor que vocês têm alguns arquivos no computador de vocês que vocês também querem adicionar. Então, vocês têm aqui em cima uma opção para fazer o upload de arquivos que estão no computador de vocês. Então, eu vou clicar aqui e vou vir aqui no computador e vou escolher alguns arquivos para adicionar. Percebam o que está acontecendo aqui. Os arquivos estão sendo processados e adicionados nesse episódio. Então, esse episódio é como se fosse o podcast que eu estou criando, tá? Então, só vamos esperar ele processar aí. E agora eu consigo, a qualquer momento, alterar a ordem do que vai acontecer. Então, eu consigo pegar aquela transição, trazer ela para frente do meu episódio. Eu consigo adicionar mais uma transição. Eu consigo alterar o local em que elas aparecem, para que esse podcast não seja algo muito cansativo. Lembra que a gente conversou no começo da tarde sobre isso? Então, se for um podcast muito extenso, somente você falando, isso se torna cansativo. Então, é interessante vocês colocar no meio do podcast algumas pausas, algumas músicas e assim por diante. Depois que vocês escolheram a ordem desse podcast, aqui embaixo vai mostrar para vocês qual é o tamanho aproximado. Então, aqui diz 1 minuto e 57 segundos. E aqui tem uma preview do episódio. Então, você quer ouvir o episódio antes de gravar. Então, eu posso clicar em preview para visualizar como esse episódio está. Percebam que era uma abertura que eu inseri. Depois ele foi para uma parte de uma fala que eu fiz com a turma. Depois ele foi para um bip, que era uma transição, e assim ele vai continuando, tá? Esse episódio. Caso o episódio estiver de acordo com o que vocês querem, vocês clicam em Save Episódio. Ele vai pedir para vocês dar um nome para esse episódio, tá? Eu vou dar um nome aqui, como utilizar podcast pelo Anchor. Ele vai pedir para vocês uma descrição. Ele pede para vocês a data de publicação aqui embaixo. Então, aqui vocês têm a possibilidade de, por exemplo,
vocês têm aula toda segunda-feira, manhã, tarde e noite. E no domingo vocês querem fazer essa postagem. Vocês podem vir aqui na data de publicação e, por exemplo, por mais que vocês estão fazendo no domingo, vocês podem escolher que vai ser postado lá no dia 28. E no dia 28, na hora que vocês escolhem, vai ser postado esse episódio para os alunos. Ou vocês podem deixar o now, que vai postar na hora. Aqui tem a questão de customizar o episódio, tá? Lembra que eu falei para vocês que os alunos estão acostumados com a ideia de episódio, no caso, como se fosse uma Netflix, onde vocês têm uma determinada temporada e cada temporada tem um monte de episódios. Então aqui tem, por exemplo, dá para nós configurar qual que é a temporada e qual que é o episódio. Se é um episódio completo, se é um trailer ou se é um bônus, tá? Mas aqui no caso isso é tudo opcional, tá? Não é obrigatório que vocês preencham isso. Depois de configurar o título do episódio, vocês vão clicar em Publish Now. Clicando nisso, vocês vão voltar para essa tela. Onde vocês vão ter que configurar o podcast no Anchor, onde vocês vão ter que configurar algumas informações sobre o podcast de vocês. Lembrando que nesse caso aqui o podcast eu entendo como sendo uma playlist que dentro dele tem um monte de episódios. Language. Vou configurar a questão do idioma. Ele pede para nós selecionar uma imagem, tá? Aqui a gente pode escolher uma imagem para esse nosso podcast. Lembrando que o podcast eu entendo como sendo uma playlist com vários episódios. Vou continuar. Pede para nós definir qual fonte vai ter nesse episódio, qual que vai ser o tipo de alinhamento, qual que vai ser o padrão de cores e assim por diante. E se eu vim agora aqui em Dashboard, o que eu consigo ver em Dashboard, tá? Eu consigo ver o meu podcast. E aqui tem o site para mim compartilhar com os alunos, tá? Então, quando vocês utilizam o Anchor, o link vai ser sempre o mesmo, tá? O que vai acontecer é que dentro desse link, vocês vão poder ter vários episódios diferentes, tá? Então, deixa eu só mandar para vocês ali no chat, caso alguém tenha alguma pergunta, ou caso alguém tenha alguma dúvida. Então, percebam que ele vai aparecer nesse formato aí. Então, todos os episódios que eu for inserir aqui, vão aparecer aqui na ferramenta, tá? Então, dessa forma que a gente pode utilizar ela. Então, esse é o formato de uso dela pelo computador. Então, vocês podem acessar pelo computador, ela vai funcionar sem problema nenhum. O único cuidado que vocês têm que ter é que quando vocês estão acessando pelo computador, talvez algumas funcionalidades não vão estar disponíveis, que eu vou mostrar agora para vocês o que não dá para fazer pelo computador e dá para fazer pelo celular. Então, eu só vou interromper o meu compartilhamento para mostrar aqui para vocês. Deixa eu só bloquear meu microfone, pessoal. Desculpa. Pessoal, desculpa que deu o microfone, tá?
Pessoal, eu vou comentar com vocês um pouco agora sobre o uso pelo celular, tá? Então, eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês. E vou mostrar como funciona o uso do Anchor no celular. O que vocês vão ter que tomar cuidado? Quando vocês utilizam pelo celular, vocês vão perceber aqui que a tela é um pouco diferente. Então, vocês conseguem saber, clicando em mais, como vocês vão criar um episódio novo. Então, eu vou clicar em mais. Aqui eu consigo fazer uma mensagem de voz com alguns alunos, caso eu queira. Eu posso gravar um áudio. Então, nesse caso aqui, eu posso clicar e eu vou gravar um áudio automaticamente pelo celular. No nosso caso aqui, ele não vai funcionar porque eu estou usando o microfone para conversar com vocês. Então, se eu for clicar aqui e gravar, vai tentar comigo isso, tá? Que não tem áudio detectado, mas é porque eu estou usando o microfone do celular para falar com vocês, senão ele dá microfonia. E aqui em biblioteca, vocês têm todos os arquivos que vocês já usaram para criar algum podcast. Então, vocês podem escolher qualquer um deles e adicionar, clicar em mais e pedir para adicionar um segmento ao episódio. E conforme vocês vão escolhendo itens, vocês vão adicionando ao episódio. Então, aqui eu adicionei 2 itens que estavam na biblioteca. Agora eu vou ali embaixo em intervalos. Vou adicionar alguns intervalos. Posso adicionar alguns sons. Isso não tinha na versão do computador, tá? Então só vai ter nesse cara aqui. Então eu escolho a opção e peço para adicionar ao episódio. E no final, vocês conseguem também adicionar músicas. Então, vocês querem, por exemplo, criar um podcast que começa vocês conversando com os alunos, de repente, no meio dele, vocês querem colocar um trecho de uma música. Vocês podem fazer isso se a conta de vocês está vinculada ao Spotify. A partir do momento que vocês escolheram quais desses itens vocês querem inserir o episódio, sempre lembrando, vocês escolhem e clicam em mais. Quando vocês terminaram de fazer isso, vocês clicam aqui em cima no X, no lado esquerdo do gravar. Quando vocês clicam nessa opção, vocês vão conseguir saber aí qual a ordem do podcast de vocês. Então agora eu consigo, por exemplo, vamos supor que essa gravação 4, eu quero que antes dela tenha aquele último som escrito Game Over. Eu posso clicar no som e posso arrastar ele lá no início. Depois, eu posso pegar um desses outros sons aqui, clicar e trocar ele de local. Então eu posso fazer toda essa alteração, tudo isso pelo celular. No momento que ele está pronto, eu posso clicar em salvar e eu posso clicar em publicar. Novamente ele pede para nós dar um nome, tá? Dar uma descrição para ele também. E depois ele mostra para vocês aquelas mesmas opções de antes, de questão de temporada e episódio, que não é obrigatório preencher, tá? E depois disso eu posso alterar a data de publicação, última opção que aparece para vocês lá embaixo, que é aquele exemplo que eu comentei antes com vocês, que vocês podem agendar o dia de publicar algum item, ou vocês podem publicar agora. Eu vou clicar em publicar agora. Então o episódio foi publicado. O que eu posso fazer? Eu posso agora, se eu for voltar aqui, se eu clicar em meu podcast, aqui em seu podcast, eu consigo analisar quais itens eu já tenho postado, e caso eu queira, eu posso compartilhar. No caso aqui eu vou copiar o link, vou mandar para vocês, o link ali no chat. Então eu consigo agora compartilhar com vocês. O link desse Anchor que eu acabei de criar.
Então, vocês conseguem perceber que nesse caso aqui, ele somente vai ter formato de áudio, tá? E conforme eu crio episódios, sempre vai estar nessa playlist. Eu não consigo criar 2, 3 ou 4 playlists. É sempre a mesma. E aqui do lado vocês já conseguem saber quantas reproduções já teve cada um dos itens, tá? Caso vocês criem um episódio e vocês querem excluir, vocês também podem clicar em cima dele pelo celular e tem a opção de excluir. Como vocês também podem atualizar alguns detalhes desse episódio. Então, vocês querem alterar o título, querem alterar a descrição, querem alterar a data da publicação, vocês também conseguem fazer tudo isso pelo celular. E se vocês clicam em descobrir, vocês podem procurar outros podcasts, mas que são feitos utilizando a plataforma do Anchor. Então aqui eu procurei como educação, percebam que tem alguns itens, tá? Que eu posso utilizar. Então eu posso escolher um deles e percebam que vai ter, nesse caso desse podcast, só vai ter um arquivo. Se eu voltar e escolher um outro podcast, tá? Vamos pegar como exemplo esse, já vai ter dois. Já tem 2 arquivos agora, 2 arquivos de áudio nesse podcast. Então o Anchor, ele funciona dessa forma, tá? Pelo celular ele é mais fácil de utilizar do que pelo computador. Mas lembrando para vocês, tudo vai do uso de vocês, tá? Quanto mais vocês utilizar a ferramenta, mais ambientados vocês vão estar com o uso dela e das formas de configuração. Então, isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês na tarde de hoje, tá? Agora são 4h22. Deixa só eu... Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje um pouco, tá? Era referente ao uso do podcast. Eu entendo vocês que é bastante conteúdo, sim, é bastante conteúdo, na verdade é bastante conhecimento que a gente está passando para vocês, mas sempre lembrando para vocês que vocês só vão adquirir a habilidade de mexer nas ferramentas mexendo. Não é uma transmissão ao vivo que vai fazer com que vocês entendam como fazer. Então, o melhor jeito de vocês aprender é na prática. Tentem utilizar, busquem utilizar, não tem problema nenhum se não dá certo. A gente está disponibilizando para vocês também o Tira Dúvidas, que tem a funcionalidade de auxiliar vocês nas dúvidas que vocês têm quando vocês utilizam as ferramentas. Então, agora chegou a parte em que vocês praticam o uso da ferramenta e tentam criar alguns podcasts e compartilhar. Com base nessas criações que vocês vão fazer, vocês anotam as dúvidas, registrem as dúvidas no papel e tragam para a live de Tira Dúvidas sobre esse assunto dos podcasts. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a todos vocês que estão participando, que estão anotando, que estão registrando, que estão buscando fazer e estão buscando se atualizar nessa área de educação, que vocês sabem que o público nosso de hoje e o público que está vindo, eles gostam do digital, eles gostam desse tipo diferente de aula e de utilizar ferramentas que a gente consiga chegar no nosso aluno. Então, agradeço muito vocês, eu parabenizo vocês pelo esforço em participar dessas lives e fazer os nossos testes que a gente está propondo para vocês, que no caso seria utilizar as ferramentas, e qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês, tanto nos Tira Dúvidas quanto em outros momentos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais. Eu vou reforçar aqui uma dica que o professor Jean deu ontem no uso dos podcasts na educação infantil, nas séries iniciais, né, que acho que é o foco da maioria aí de vocês, né, que vocês dão aula, e que vocês tentem praticar ali e venham para o Tira Dúvidas na sexta-feira cheio de dúvidas. Para quem for rever e surgir uma dúvida depois e quiser, para quem não acompanhou, se vocês, né, conversarem com alguém, pode estar deixando lá nos comentários do YouTube. Agradeço a participação de todos e amanhã a gente se encontra aqui novamente nesse horário. Vou interromper agora a gravação.